Pode se assentar. Cadê? Crianças até qual idade? Crianças de 3 a 8 anos. Reduziu drasticamente a idade hoje. Então estamos considerando que crianças que têm de 9 a 12 já estão habilitadas a estar conosco, viu? Então vocês se comportem. Tia Carol, sobrou balinha? Acabou? Sobrou? Cadê as crianças maiores então que vão ficar conosco? Combinado o seguinte, comportou bem, me ajudou, sobrou umas balinhas ali da recepção. Final do culto, eu organizo para vocês. Até 10? A tia liberou até 10 anos. Pode ir, quem tem até 10 pode ir. Nós estamos mudando de prédio, irmãos, exatamente por isso. A nossa salinha é muito pequena. Então a gente faz uma avaliação e infelizmente crianças, a gente põe uma idade limite para que um pouco das crianças não vá, porque senão a salinha não cabe. Mas nós estamos mudando de prédio, estava lá hoje olhando, vai ser uma bênção. E lá nós vamos conseguir fazer 2 salinhas separadas para que as crianças tenham uma palavra na linguagem delas, para que elas possam ouvir a palavra e serem edificadas pela palavra. Então eu creio que esse mês nós vamos estar reformando, organizando lá e já vamos ter mudado para lá. Amém? E aí, vocês estão confortáveis? Gostaram da mudança? Rapaz, eu fiquei feliz, viu? Achei muito bom. Não abri todas, vocês olharem ali, ainda tem acho que 6 pilhas ali de 7, ainda tem algumas cadeiras ali. Porque se eu tivesse aberto todas as pilhas, não caberia aqui. Mas no outro prédio eu pretendo abrir. Então eu conto com você para orar, para trabalhar, para nós enchermos todas essas cadeiras. Em nome de Jesus. Nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Amém? Hoje, quero só, antes de começar a palavra, quero reforçar com você que fez esse compromisso de estar conosco aí na compra dessas cadeiras. Como que ficou? Nós compramos em 10 parcelas, né? As cadeiras. Dessas 10 eu dei uma entrada correspondente a uma parte maior, e aí agora sobraram parcelas menores. Então todo dia 26 eu vou pagar uma parcela. As cadeiras, os boletos foram emitidos, já chegou os boletos. Dia 26 eu pago parcela das cadeiras. Se você fez esse compromisso, até o dia 26, tente se organizar para você, né, abençoar, entregar a sua oferta. Irmãos, esse tipo de oferta é uma bênção na vida da igreja, mas é uma bênção principalmente na sua vida financeira. Deus te abençoa, Deus te prospera, Deus ele vai honrar você com toda certeza. Então, vou compartilhar a palavra com você hoje. A palavra de hoje ela é uma palavra assim, muito simples. Uma palavra que vai te trazer clareza a respeito de algumas coisas, mas pode ter certeza que enquanto você estiver ouvindo, o Espírito ele vai mexer no seu coração, ele vai mexer com você e ele vai liberar bênçãos espirituais sobre você à medida que isso for aquecendo seu coração. Amém? Quantos querem? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós colocamos, Pai, diante de Ti esse ambiente, essa palavra, esse momento. Nós declaramos, Pai, que o Senhor tem liberdade para mover entre nós, que enquanto essa palavra é liberada, Deus, cada irmão possa ser tocado, possa ser edificado, vida de Deus seja manifesta entre cada um desses irmãos. Nós declaramos, Pai, que o Senhor é o dono dessa igreja, o Senhor tem autoridade, move entre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, o tema de hoje é o senhorio de Cristo, é a chave para o milagre. O tema é o senhorio de Cristo. É importante eu entender essa palavra, Senhor, porque essa palavra ela tem um peso muito grande. Quando eu olho isso na Bíblia, isso tem um peso, um impacto muito grande. Hoje em dia a gente tem uma mania já de chamar várias pessoas de Senhor. O professor vira Senhor, o patrão vira Senhor, né? A pessoa mais velha vira Senhor. É um pronome de tratamento,
Mas eu quero que você esqueça um pouco esse pronome de tratamento e nós vamos olhar para Senhor aqui hoje, de acordo com a Bíblia, de uma maneira bíblica, de uma maneira real. O que é ser o Senhor? Tem uma entrevista, no YouTube com algumas pessoas que faziam alguns trabalhos religiosos e foi perguntado para uma mulher, que ela é de uma seita, uma profetisa muito famosa, não é cristã, e perguntaram para ela o que ela achava de Jesus. Ela falou: o que você acha de Jesus? E a resposta dela é interessante, ela fala: Jesus é um ótimo exemplo. Se as pessoas seguissem o ensinamento de Jesus, a terra seria diferente, porque ele é um padrão de excelência, ele é um homem muito bom. Sabe o que é interessante? Tudo que ela falou é verdade ou não é? É. Mas é a verdade completa? Porque ela falou de coisas naturais, mas em momento nenhum ela falou: ele é Deus, ele se fez homem, ele morreu para perdoar os nossos pecados. Então ele é um alto padrão de homem, mas ele é Deus, ela não falou. Ele perdoou os meus pecados, ela também não falou. Então, eu entender que ele é Deus, e eu entender que ele se fez homem para morrer na cruz, para me perdoar, é o que gera em mim salvação. Mas enquanto eu não entendo isso, ele é apenas um homem. E apenas um homem não tem poder de transformar a minha vida. Sabe qual que é o detalhe, irmãos? É que muitas vezes eu não recebo, porque eu não honro. Onde não há honra, ninguém recebe. A Regiane está aqui, eu gosto muito dela, que a gente deu aula junto lá no Osório. E eu lembro quando a gente estava dando aula junto, tinha muitos professores assim, de alto nível. E tinha muito aluno que não estava nem aí para nada. Qual que é o detalhe? O aluno não recebe. O professor está ali, suando para dar aula, para ensinar, para o aluno crescer, para fluir. E sabe o que ele recebia? Nada. Por quê? Ele estava desatento, ele falava mal do professor, ele reclamava da escola. Irmãos, então os estudos que indicam que o nosso país é um dos países que tem um dos piores ensinos do mundo. Vocês já viram esses estudos? Está entre os últimos. E aí o que acontece? A mídia pega esse estudo e divulga. Aí a cabeça do professor, a cabeça do aluno, ela já vai programada que é ruim. Vou te contar uma experiência, dá tempo da gente... Irmãos, está ventando frio aí? Se vocês quiserem, a gente diminui ali. Cadê a Brena? Quer que diminui? Diminui lá, filha, pode. Cadê o Douglas? Diminui lá um pouquinho. De lá daqui está quente. No outro prédio eu vou botar ele bem no meio, fique em paz. O estudo fala o seguinte: pegaram 2 grupos de alunos com os mesmos professores. E eles chegaram em uma turma de alunos e falaram: olha, essa escola é uma escola normal, vocês vão receber um estudo normal e os professores estão aqui para ajudar vocês. Pronto. Pegaram outro grupo de alunos da mesma série, com as mesmas matérias, e falaram o seguinte: olha, vocês são os melhores alunos que foram escolhidos para estarem na melhor turma, com os melhores professores e com os melhores materiais. Falaram a mesma coisa para o professor. Essa turma foi vir de qualquer jeito, e falaram: essa outra turma tem os melhores alunos. Depois de um ano, eles observaram que o desempenho de uma das turmas foi muito maior que a outra. E aí eles chamaram todo mundo para contar a respeito da experiência. E o que eles disseram? Não há diferença nenhuma entre as turmas. O que há de diferente? É que a turma A não tinha nenhuma expectativa e não cria que era bom, por isso não estava se esforçando, e o professor também não estava se importando tanto. E a turma B, ela cria que era uma turma muito boa, por isso ela se esforçava e tinha as melhores aulas, e eles se destacaram em um nível muito maior. Tá, mas eu não quero falar de escola aqui hoje, eu quero falar sobre o senhorio de Jesus. Por quê? Tem muitas pessoas em todo o evangelho que não receberam nada de Jesus, enquanto tem muitas pessoas
que em apenas um toque foram completamente transformados. O que mudou foi a autoridade de Cristo ou foi a maneira com que elas enxergaram a Cristo? Preste atenção, a maneira como você enxerga e como você recebe, ela muda completamente aquilo que você vai receber. Tem irmãos que estão aqui, talvez você está aqui passando, porque um amigo te convidou, ou porque você está perdido, não tinha nada para fazer, eu vou para o culto. Amém. Você está aqui e nada acontece na sua vida. Mas tem irmão que chega aqui, igual aquela mulher do fluxo de sangue. Se eu tocar o Senhor, eu serei transformado. E vem com o coração aberto e desejoso de tocar o Senhor. Mas eu quero compartilhar alguns textos com os irmãos para que você entenda. O Senhor Jesus, Ele não é apenas um mestre, Ele não é um rabi apenas. Ele é o Senhor. E isso faz toda a diferença. Por quê? Quando nós olhamos para a palavra Senhor, os irmãos sabem que eu gosto muito, a gente recebe muito esse alimento, de estudar o original, do que no original está escrito. Senhor é Kyrios, no grego, que quer dizer aquele que tem toda a autoridade, aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Por que Jesus teve tanto problema com César, que era o imperador daquele momento? Porque quando dizia que ele era Senhor, ele tinha mais autoridade do que o próprio César. Mas quando se fala de mestre, haviam 3 traduções para mestres. Havia o rabi, que era um mestre graduado, um mestre bem inteligente, que ensinava a respeito da palavra. Havia o didasclaus, que esse era um mestre, que era um professor normal, que ensinava sobre qualquer coisa. Por que é interessante eu entender isso? Porque quando os fariseus e os judeus se dirigiam a Jesus, eles não chamavam Jesus de rabi, eles chamavam Jesus dessa palavra, didasclaus, ou seja, o que você está ensinando não tem peso para mim. O que você está ensinando para mim não faz diferença. Mas ainda existia uma terceira palavra, que era epistastes, que era um mestre grande. Então, um mestre que tinha autoridade. Muitas vezes os discípulos reconheciam o Senhor com essa palavra. Então, quando eu olho para isso, eu vou perceber que em vários lugares não ocorreram milagres, porque eles não reconheceram a Jesus como Senhor. Quando Jesus chega em Nazaré, e Jesus vai pregar em Nazaré, o que eles falam a respeito de Jesus? Não é esse o filho de Maria, irmão de Tiago, que vivia aqui entre nós? Como que ele está aqui pregando e ensinando? Ou seja, ele é um de nós, ele não é Deus. Como que ele está ensinando? Que autoridade ele tem para ensinar? Irmãos, existem muitas pessoas aí que conhecem o Jesus histórico. Quando você olha lá nos livros de história, existe antes de Cristo e depois de Cristo. Então elas conhecem um Jesus histórico, mas elas não conhecem o Senhor e Salvador, o Deus que se fez homens. Conhecer o Jesus histórico não tem poder de te salvar. Conhecer o Jesus histórico não tem poder de mudar a sua vida. Pessoal, no fundo está me ouvindo bem? Amém. Os irmãos estão todos me olhando assim, isso é bom. Mas quando eu conheço a Jesus como o Senhor, as coisas mudam. Livro de Mateus, capítulo 8, verso 1, palavra de Deus. Eu vou ler alguns textos com os irmãos para a gente entender esse princípio. Mateus 8:1 fala assim: naqueles dias, havendo muita multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos. Não é esse texto não, acho que estou em Marcos, por isso que não é esse texto, perdão. Mateus 8:1. Pior que tem ninguém na mesa do som, fui eu que pus, não dá nem para me chamar a atenção de alguém. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e adorou. Primeira coisa que esse leproso fez, ele adorou. Pastor, por que ele adorou? Ele adorou porque ele já tinha ouvido, ele já sabia que Jesus é Deus. Ninguém além de Deus pode receber adoração. É interessante, Jesus não repreende ele. Por que você está me adorando? Porque Jesus é Deus. E aí o que o leproso fala para ele? O leproso fala para ele dizendo: Senhor,
Ou seja, aquele que tem toda a autoridade. O que o leproso estava... Qual foi a maneira que ele adorou? Ele adorou reconhecendo a autoridade. Ele adorou dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Interessante que o leproso estava dizendo o quê? Eu sei que o Senhor pode. Eu não sei se o Senhor quer. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E o Senhor é o objetivo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado. Preste atenção, se você quer receber algo de Deus, entenda, Ele é Senhor. Ele não é qualquer pessoa, Ele não é um bom mestre, mas Ele é o nosso Senhor. Você só adora quando você entende isso. Quando nós olhamos para isso, nós vamos entender que Ele é o nosso Senhor. Quando nós continuamos a história, nós vemos no verso 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Quando a gente continua, a gente tem: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo... O que o centurião disse para ele? Senhor. Se você quer receber algo de Deus, Ele é o meu Senhor. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. O que ele disse? Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Irmãos, esse cara era um centurião, tinha autoridade, um homem renomado. Estava preocupado com um criado. Mas quando ele chega diante de Jesus, ele chega com esse coração: o Senhor é o Senhor. Eu vim aqui porque o Senhor pode curar. E aí, o Senhor Jesus fala para ele: não, eu vou lá na sua casa. E ele fala: não, o Senhor não precisa ir na minha casa. Eu sou um homem sujeito à autoridade. Se o Senhor liberar uma palavra, ele vai ser curado. E Jesus fala: olha, nem em Jerusalém, nem entre os discípulos, João Batista, eu vi tamanha fé. Vai, que ele já foi curado. Então, aquele rapaz foi curado. Mas por quê? Porque esses dois aqui estavam reconhecendo: Jesus é o Senhor. Então o milagre, ele depende de nós reconhecermos o senhorio de Cristo. Mateus capítulo 9, verso 27, nós temos uma terceira história aqui, que ele fala a respeito disso. E partindo Jesus dali, chegaram 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. O que é filho de Davi? Filho de Davi é o Messias que era aguardado. Era o Senhor que haveria de vir. E aí ele continua: e quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse: credes vós que eu posso fazer isso? Disseram eles: sim, Senhor. Sim, eu creio que o Senhor é Senhor e tem toda a autoridade. Por isso eles puderam receber. Quantos aqui precisam de algo de Deus hoje? Começa a dizer: eu creio que Ele é o Senhor, que Ele tem o governo. Sabe, irmãos, o diabo, ele vai te atacar naquilo que muitas vezes a gente não percebe. Você já percebeu que o mal do nosso século hoje é a ansiedade? Ansiedade, crise de depressão. Por que eu estou ansioso? Porque eu não creio que tem um Senhor cuidando de mim. A partir do momento que eu entendo que tem um Senhor que cuida de mim, meu coração se acalma. Pastor, mas então o senhor vai me culpar por ser ansioso? Não, de maneira alguma. Muito pelo contrário. Eu quero que você tenha a revelação da palavra, que você vence a ansiedade quando você descansa que alguém está cuidando de você. É só olhar. Eu estou aqui com o Tiago aqui na frente e o José tranquilo aqui. Tem ansiedade no José? Não tem. Ele sabe que vai ter a comida, ele sabe que vai ter a roupa, que vai ter o cuidado. Ele não tem preocupação, porque tem um Senhor na vida dele que cuida dele. Por que nós adultos muitas vezes andamos ansiosos? Porque o diabo lança na nossa mente medo. Quem vai cuidar de você? Como que vai ser? E aí a palavra nos fala em Hebreus: esforcemo-nos para entrar no descanso. O que é entrar no descanso? Não olhar para o problema, mas olhar para aquele que é o Senhor e que tem domínio sobre todas as coisas. É Ele que cuida de nós. É Ele que garante como que vai ser o meu amanhã. É Ele que garante como que eu vou
desfrutar de todas as coisas. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos o nosso coração descansado. Agora, os fariseus, eles não chamavam Jesus de Senhor. Por isso eles não puderam receber nada. E Jesus, ele se importou com isso. Jesus perguntou para os discípulos: quem sou eu? Quem que o povo diz que eu sou? Aí eles falam, uns dizem que é Elias, alguns dos profetas. Aí o que Jesus fala? Mas e você? Quem que você diz sou eu? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala, bendito és tu. Porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Espírito. Então entenda algo, Pai que está no céu. Entenda algo. O que você entende que é o Senhor faz diferença do quanto você vai receber. Agora, os fariseus não. Olha o que os fariseus falam a respeito de Jesus. Mateus 22:15. Mateus 22:15. O que é fariseu? É todo aquele que anda na lei, que quer merecer algo de Deus com base na troca. Eles dizem o seguinte: então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre. Eles disseram Senhor? O que eles disseram? Mestre. E eles aqui usaram o termo de mestre mais baixo. É aquele mestre que eu li para vocês, aquele que ensina qualquer coisa. Mestre, o professor, né? Usando um termo de algo natural. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro. Jesus é verdadeiro? João fala que ele é a verdade. Então o diabo, ele joga de uma maneira sutil. Eu estou te agradando, o Senhor é verdadeiro, mas Jesus, ele é a própria verdade. Então a lei, ela vem aqui para tentar disfarçar aquilo que o próprio Senhor é. E ensinas o caminho de Deus. Jesus ensina o caminho de Deus? Jesus, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então preste atenção, quando o fariseu ele vem, ele está diminuindo a Cristo. Ele está diminuindo o senhorio do Senhor Jesus. Segundo a verdade, tem se importado com quem quer que seja, porque não olha a aparência do homem. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Ou seja, eles diminuem a autoridade e tentam pegar Jesus agora no contrapé. Mas Jesus, sempre que alguém chega com essa característica, Jesus sempre responde à altura. Ele falou: o que tem na imagem da moeda? Tem César. Então dá a César o que é de César. Aqui tem uma dica importante. Olha para o seu irmão aí. O que você vê quando você olha para ele? Fala: eu vejo só um irmão. Você vê o próprio Deus, porque o seu irmão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando ele fala: dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Pessoas, vidas. Então César são coisas naturais, riquezas naturais. É o rei do mundo. Mas Deus, o Senhor, ele se importa com salvação de pessoas. Mas vamos avançar. Aqui nós estamos falando de fariseus. Existiram pessoas que não eram fariseus e que mesmo assim chegaram a Jesus e não receberam nada, porque não estavam com o coração aberto. Pelo contrário, estava com o coração de questionamento. Mateus capítulo 9, verso 17. Hoje eu vou ler alguns textos, mas eu não vou demorar muito não, fique em paz. Marcos 9, 17. Marcos 9, 17. E um da multidão, sabe nem o nome do rapaz, respondendo disse: mestre. Ele chamou Jesus de Senhor. Quando ele chega e chama de mestre, ele está colocando Jesus ali no mesmo nível de qualquer um dos mestres da lei. Jesus não é qualquer um dos mestres da lei. Jesus é o Senhor. Não tem como ele receber enquanto ele não reconhece. Então o que ele fala? Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. Ele espuma e range os dentes, e vai se secando. Eu disse aos seus discípulos que o expulsassem e não puderam. Então ele vem, chama Jesus de mestre e ainda questiona os discípulos. Fala: eles não puderam nem expulsar um demônio.
galera aqui, ó, não tá com muita bola. Aí ele continua, e ele respondendo lhes disse: ó, geração incrédula. Se a gente não para prestar atenção no que o cara está dizendo, a gente pensa, Jesus foi muito duro, né? Por que Jesus já deu uma porretada logo? Ó, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. Preste atenção, por que Jesus foi tão duro? Porque esse homem, ele chegou diminuindo o senhorio de Cristo. O Senhor é só um mestre. Mas o Senhor pode resolver meu problema? O Senhor é só um mestre, mas seus discípulos não conseguiram. O Senhor dá conta? Porque o Senhor é um mestre maior que eles. Talvez um pouco maior, mas é possível resolver? E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes... Vocês lembram o que é que a primeira história que eu li para vocês a respeito do leproso falou? O que o leproso falou? Senhor, se tu quiseres. Porque ele sabia que Jesus podia. Mas esse aqui, ele não fala se tu quiseres, ele fala se tu podes, porque nem acreditava que Jesus podia. Ele estava questionando: Senhor, pode mesmo? Será que o Senhor é Deus mesmo? Você é um mestre. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então o coração era um coração de questionamento. Irmãos, muitas vezes, muitas pessoas não recebem. Por quê? Porque está com essa característica. Será que Deus pode mesmo? Será que Deus pode mudar essa situação? Uma situação tão difícil, tão complicada. Será que Deus pode? Essa semana, os irmãos que estão no grupo da igreja acompanharam. Eu acho que quase todo dia, acho que sexta-feira para cá diminuiu, mas quase todo dia eu estou lá no grupo orando por doente. Aí eu oro cedo, daqui a pouco eu tenho que orar de tarde. Aí eu mando lá para os irmãos: manda amém aí, confirma, vamos orar. E eu nunca orei pensando, será que Deus pode? Eu sempre orei pensando, Deus pode e Deus quer. Nós vamos orar e confirmar a cura. Tinha uma pessoa que a enfermidade estava tanto que ela estava na UTI com as plaquetas em 6.000. E aí eu falei, essa está mais difícil, mas Deus pode e Deus quer. E nós fomos orar. E ela já saiu da UTI e já está melhor, porque Deus, Ele pode. Mas olha o que é o final dessa história. Apesar de toda essa dificuldade desse homem, o Senhor Jesus, Ele fala. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Levanta sua mão e fala assim: eu creio em Jesus. Ele é o Senhor. O que é impossível agora? Nada. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. No começo ele chamou Jesus de mestre. Agora ele muda. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Mudou. Antes era o mestre, agora é o Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Eu sou fraco em crer. Me ajuda a crer. E aí agora o que o Senhor faz? E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai e não te entre mais. E ele, clamando, agitado com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. Quando que a cura veio? Quando mudou a maneira de tratar. Eu não dou conta nem de crer. Me ajuda a crer. Às vezes eu estou aqui, vocês estão aqui no culto, e aí você fala assim: nossa, o pastor está falando desse negócio de chamar Jesus de Senhor, mas eu nem dou conta. É muito difícil. Descansar, o pastor nem sabe o que eu passo, realmente. Mas o comportamento desse homem para nós é exemplo. Senhor, me ajuda a crer, me ajuda a confiar, me ajuda a descansar, porque o Senhor é Senhor. O Senhor é Rei sobre todas as coisas. É o Senhor que tem o governo sobre todas as coisas. Amém? Já estou partindo para o final.
Queria que você estivesse bem atento. Eu falei que o Espírito iria mover algumas coisas sobre você enquanto nós estivéssemos compartilhando a palavra. Talvez você está aqui hoje, você está com problema mesmo, com doença, com problema financeiro, com dificuldade em avançar em algo na sua vida. Fala isso, fala: Senhor, me ajuda a crer. Senhor, me ajuda a confiar. Senhor, Tu podes. Eu vou desfrutar do que o Senhor tem para mim. Eu quero compartilhar com você ainda algumas histórias para nós finalizarmos. Marcos capítulo 10, verso 17. Marcos 10, 17 diz assim: pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele reconheceu que Jesus era Senhor, era um bom mestre. E aí Jesus dá a dica para ele. Jesus lhe diz: por que você me chama de bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Quando Jesus fala isso aqui, Jesus está perguntando: você está me chamando de Deus? É isso que você quer dizer? Porque só Deus é bom. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudará alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardeis desde a minha mocidade. Irmãos, quando alguém chega diante de Jesus falando de lei, Jesus responde com base na lei. Quando alguém chega com o coração quebrantado, pedindo força, pedindo ajuda, pedindo perdão, Jesus responde com base na graça. Mas quando alguém fala de lei, Jesus responde na lei, porque era tempo da lei. E o que esse rapaz responde? Jesus, olhando para ele, o amou. Ó, o cara falou que cumpria a lei, o cara falou que cumpria todas as coisas, e Jesus fez o quê? Amou. Jesus podia falar: ô, mas você é um mentiroso, hein, seu hipócrita. Você acha que você dá conta de cumprir a lei? Você acha que você é bacana desse tanto? Você não é, não. Mas Jesus o amou. Ele disse: falta-te uma coisa. Você acha que você é tão bacana? Só falta uma coisinha. Qual que era o primeiro mandamento da lei? Ama o Senhor teu Deus. Esse era o mais importante, né? Ele falou: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Esse rapaz aqui conseguiu? Por que ele não conseguiu fazer isso? Porque ele não reconheceu que Jesus era o Senhor. Jesus era um bom mestre, mas não era o Senhor. A palavra fala que ele ficou triste, foi embora para casa. Eu vou compartilhar a última história para nós finalizarmos. A palavra fala que no dia da última ceia, Jesus ele fala: olha, tem alguém de vocês aqui que vai me trair. Você já pensou todo mundo sentado na mesa? E aí Jesus solta essa: olha, alguém vai me trair. E quando Jesus fala isso, os irmãos começam a perguntar: quem seria? Quem seria? Quem seria? Mas é interessante que todos os irmãos perguntam: quem será? Senhor. Senhor, quem que vai ser que vai te trair? Mas tem um indivíduo no meio da turma. Quem que é esse indivíduo? Judas. O que Judas fala? Mestre, quem vai te trair? Vocês querem que eu leia esse texto com vocês? Mateus 26, 47. Olha o que o texto nos fala. 26, 47. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, como ele, grande multidão. Esse aqui já é o segundo momento, perdão. Porque agora Judas entrega Jesus. E quando ele entrega, ele volta para beijar Jesus e finalizar a traição. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele uma grande multidão, com espadas e porretes, vindo das partes dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, esse prendei. E logo aproximou-se de Jesus e disse: eu te saúdo, Rabi. Rabi é o quê? Mestre. O que Judas falou? Eu te saúdo, mestre.
Por quê? Porque ele não reconheceu que Jesus era o Senhor. Por que muitas vezes o diabo toma lugar na vida de Judas e muitas vezes toma lugar nas nossas vidas? Porque nós não reconhecemos o senhorio de Jesus. Mas eu quero finalizar com você contando a história do começo do ministério de Jesus. 2 minutinhos. Começo do ministério de Jesus. A palavra fala que Pedro estava pescando. Jesus chegou na beira do mar. E aí Jesus pega o barco de Pedro emprestado. Falou: Pedro, deixa eu subir aí, vou pregar a palavra. Ele prega. No final da pescaria, Jesus fala para Pedro: Pedro, lança a rede aí do lado direito, que você vai pegar uma quantidade boa de peixe. E Pedro responde o que para Jesus? Mestre. Por que Pedro fala de Jesus de mestre? Porque Pedro não conhecia Jesus. Lucas capítulo 5, verso 4. Lucas capítulo 5, verso 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre. E que ele falou? Mestre. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. E rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. E vendo isso, o que ele viu? A bondade, o poder. Ele tem poder até sobre os peixes. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: o que ele falou? Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pastor, mas o que é isso? Romanos fala: a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. O que é a bondade? Isso aqui é a bondade. O cara passou a noite inteira pescando, não pegou nada, estava indo embora frustrado. Deus vem e manifesta a multiplicação. Ele muda e fala: meu Deus, esse é o Senhor, é Ele que me sustenta. Sabe, talvez até hoje na verdade a intenção é um culto para eu falar sobre isso. Talvez até hoje você reconheceu a Jesus como mestre. Você desfrutou dos ensinamentos e do bom comportamento, mas hoje é dia de você levantar as mãos e dizer: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, é Ele que sustenta a minha vida, é Ele que me transforma completamente. Cadê o Douglas? É Ele, porque Ele é o meu Senhor, e eu reconheço o senhorio. É Ele que tem poder para todas as coisas na minha vida. A Ele a glória. É Ele que tem poder para todas as coisas na minha vida. Romanos capítulo 10, verso 9. Eu falo que é o último versículo, mas eu não paro de ler. Ao saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Pastor, o que eu preciso? Apenas dizer: Ele é o meu Senhor. Ele sustenta a minha vida. Ele me direciona. Ele não é um bom mestre, não é apenas um exemplo. Ele é o meu Senhor. Ele tem toda a autoridade. É Ele que me salva, é Ele que me sustenta. Ele é o meu Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos fazer a última oração e nós vamos declarar isso, que Ele é o nosso Senhor e Salvador. É Ele que nos sustenta, é Ele que faz todas as coisas em nós. Sabe, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você falasse isso com Deus hoje. Você vai começar a declarar: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Com a minha boca eu quero confessar isso, porque eu creio no meu coração. Talvez até hoje você ainda não tenha essa
experiência de que Ele seja o seu Senhor. Mas como aquele homem que era pai daquele menino, que estava sofrendo terrivelmente, ele falou: Senhor, ajuda-me na minha fraqueza, eu não tenho fé nem para crer, mas me ajuda. Eu quero dizer que o Senhor hoje, Ele quer te ajudar. O Senhor hoje, Ele quer te levantar, Ele quer mudar o rumo da sua história. Por isso, feche os seus olhos e comece a clamar pelo Senhor. Comece a declarar: Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Senhor sobre a minha vida. Ele é o meu Salvador. Longe dele não há vida, mas o meu coração se alegra. Ele é digno de toda honra e de toda glória, porque Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Deus que se fez homem, que morreu a minha morte e perdoou os meus pecados, que me dá vida, que me sustenta. É Ele que faz todas as coisas na minha vida. Aleluias. Levanta as suas duas mãos e declare que Ele é digno de toda honra e de toda glória, em nome do Senhor Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Oh Espírito de Deus, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. com seus olhos fechados, quero te convidar a fazer uma última oração. Declara assim: eu creio que o Senhor Jesus se fez homem, morreu a minha morte, perdoou os meus pecados para me salvar. Ele é o meu Senhor e eu o reconheço como meu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez. Talvez você que está aqui hoje, você tem vivido distante do caminho do Senhor, ou talvez você nunca reconheceu que o Senhor é o seu único e suficiente Salvador, que Ele é o Senhor sobre a sua vida, e hoje você quer reconhecer isso publicamente. Como o texto fala: se com o seu coração creres e com a sua boca confessar, será salvo. E hoje você quer reconhecer isso publicamente. Eu quero orar por você hoje. Eu quero te dar um abraço, eu quero colocar as mãos sobre você, eu quero declarar a salvação de Deus chegando sobre a sua vida. Enquanto nós cantamos essa canção mais uma vez, se tem alguém que quer renovar hoje essa declaração de que o Senhor é o Senhor sobre a sua vida, se tem alguém que quer aceitar Ele como seu Senhor, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. O saber e o conhecer, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, declara. A Ele a glória, a Ele a glória,
Amém? Talvez você fique constrangido, com vergonha, você está nos visitando, fica meio assim, eu vou lá na frente, eu não conheço ninguém, mas eu sei que no seu coração isso mudou. Talvez depois se você quiser, pode conversar comigo, eu quero orar por você, quero te dar um abraço, declarar aquilo que Deus fez na sua vida. Coloca a sua mão na posição de receber. Senhor, eu quero, Deus, abençoar cada um desses irmãos. Eu declaro, Deus, a sua bênção, a sua provisão. Que o Senhor guarda, Deus, cada um deles. Livra, Pai, de todo mal. E abençoa, Deus, a cada um deles. Em nome de Jesus. Olha para mim aqui, eu já ia liberar a bênção final. Mas chegou uma menina aqui, uma carinha de sem graça. Eu tô falando, esses meninos têm vergonha, é assim mesmo. Cadê seu Ben? Vem cá. Dá um abraço nessa menina. Ela está aqui para reconhecer que Jesus é o Senhor. Se tiver mais alguém que quer declarar publicamente que Jesus é o seu Senhor, sai do seu lugar, vem aqui, eu vou te dar mais uma chance. Eu já ia acabar, mas alguém veio e você ganhou mais uma chance. Está no seu momento. Amém? Levanta sua mão para cá. Como que é seu nome, filha? Isabela. Isabela está aqui declarando que Jesus é o Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E hoje houve salvação, hoje houve vida liberada. Nós apresentamos ao Senhor a Isabela, Pai. Nós declaramos, Pai, escreve o nome dela no livro da vida. Escreve, Deus, muda a história dela, que ela seja salva. Nós declaramos que ela é sua filha. Nós apresentamos a tia Natiele também, Deus. Te damos graças por ela. Declaramos, Pai, que o Senhor é Senhor sobre elas. E declaramos que a vida delas nunca mais será a mesma. E agora elas fazem parte da família de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Coloca a sua mão na posição de receber. Que o amor do nosso Senhor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dá pelo menos 3 abraços. Fala pro seu irmão, estou muito feliz de você estar aqui. Amém? Nós preparamos uma janta para todos vocês. Não vai embora antes de jantar.